Vasos e nervos do abdômen. A irrigação arterial das vísceras abdominais e da própria parede abdominal é feita pela aorta abdominal, como aqui demonstrado nessa imagem. A aorta abdominal apresenta alguns ramos arteriais em sua face anterior na linha média e alguns bilaterais. Inicialmente, logo abaixo da emergência através do hiato aórtico, nós vemos a saída de dois troncos, as duas artérias, que são as artérias frênicas inferiores. Logo abaixo, nós vamos encontrar um importante tronco arterial, denominado como tronco celíaco, de onde nós teremos a emergência de 3 ramos, que são a artéria gástrica esquerda, a artéria esplênica e a artéria hepática comum. Cerca de 1 a 2 centímetros abaixo da emergência do tronco celíaco, nós teremos então outro importante tronco, que é a artéria mesentérica superior. Lateralmente à artéria mesentérica, nós notamos a presença de 2 ramos, que são as artérias renais esquerda e direita. Um pouco abaixo da emergência da artéria mesentérica superior, nós teremos 2 ramos arteriais menores, que são as artérias gonadais, ovarianas na mulher e espermática no homem. Mais um pouco abaixo, nós teremos a artéria mesentérica inferior. Inferiormente, então, a aorta abdominal irá se bifurcar em 2 ramos, que são a artéria ilíaca comum esquerda e ilíaca comum direita. Temos ainda um pequeno ramo aqui chamado artéria sacral média, de menor importância. A artéria comum, a ilíaca comum direita e esquerda irão, respectivamente, bifurcar-se em 2 outros ramos, artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna, também chamada de hipogástrica. A artéria ilíaca externa, ela irá seguir o seu caminho em direção ao membro inferior, onde, após cruzar o ligamento inguinal, adquire o nome de artéria femoral. Enquanto isso, a artéria ilíaca interna irá se dividir no interior da pelve em diversos ramos que irão irrigar os órgãos pélvicos, como bexiga, útero, reto, próstata, como veremos adiante. Então, esses são os troncos arteriais principais da aorta abdominal. Além disso, nós teremos ainda diversos ramos bilaterais, são chamados lombares, que irão caminhar no sentido posterior a fim de irrigar a parede posterior do abdômen. Em relação às veias, o sistema venoso do abdômen precisa ser distinguido em 2 conjuntos distintos, o chamado sistema cava e o sistema porta. O sistema cava, como aqui demonstrado, é formado pela união das 2 veias ilíacas comuns, que vão formar a veia cava inferior, a qual irá receber em seu trajeto ascendente a veia gonadal direita, uma vez que a veia gonadal esquerda irá se unir à veia renal esquerda. Posteriormente, a veia cava inferior irá receber a veia renal direita e esquerda, e próximo à sua entrada no orifício da veia cava inferior no diafragma, a veia cava inferior irá receber então as veias hepáticas, oriundas do fígado. Além disso, teremos ao longo de toda a veia cava inferior também a entrada de várias tributárias lombares oriundas da irrigação, drenagem venosa da parede posterior do abdômen. É importante destacar que a veia cava inferior não apresenta os mesmos ramos equivalentes à aorta abdominal, uma vez que todas as veias, todo o sangue venoso oriundo do sistema digestivo irá reunir-se na formação da veia porta. Assim sendo, nós temos que a veia mesentérica superior irá se unir à veia esplênica
para formar a veia porta, sendo que a veia mesentérica inferior tende a ser uma tributária, na maior parte dos casos, da veia esplênica, podendo também entrar na junção com a veia mesentérica superior. Desta forma, todo sangue venoso oriundo do tubo digestivo irá passar através do fígado, onde será devidamente tratado, metabolizado, filtrado, e este sangue venoso então irá posteriormente retornar ao sistema cava logo abaixo da entrada da veia cava inferior através das veias hepáticas, como está aqui demonstrado. Aqui nós temos então o sangue do tubo digestivo entrando no fígado pela veia porta e emergindo dele através das veias hepáticas diretamente na veia cava inferior. Em relação à inervação das vísceras abdominais, nós precisamos distinguir duas origens distintas, que são os nervos somáticos, que vão ser oriundos do plexo lombar, e os nervos do sistema nervoso autônomo. Em relação ao nervo do sistema nervoso autônomo, nós iremos ver que existem plexos autonômicos circundando cada um dos principais troncos arteriais do abdômen. Então, vemos aqui, por exemplo, em torno do tronco celíaco, o plexo celíaco. Abaixo nós teremos, em torno da mesentérica, o tronco da mesentérica superior e assim por diante. É importante relembrar que esses troncos, esses plexos autonômicos, eles apresentam o componente simpático e o parasimpático. O componente parasimpático é originário dos nervos vagos, enquanto o componente simpático origina-se de ramos da cadeia simpática, conforme aqui demonstrado, que situa-se anterolateralmente à coluna vertebral. Por outro lado, a inervação somática, que irá inervar a parede abdominal, entre outros elementos, é oriunda de ramos anteriores dos nervos espinhais, formando o plexo lombar, e posteriormente, ou mais inferiormente, teremos o plexo sacro, sendo às vezes denominado como plexo lombosacro. Desse plexo lombar, então, nós teremos a emergência de nervos como o nervo ilho-hipogástrico, ilho-inguinal, gênito-femoral, cutâneo lateral da coxa, que irão inervar a parede abdominal e, no caso do cutâneo lateral da coxa, a face lateral cutânea da coxa, além de outros nervos que terão ação importante na movimentação dos membros inferiores, como o nervo femoral e o nervo obturatório. Finalmente, é importante lembrar que todas as vísceras do abdômen, assim como sua parede, apresentam uma drenagem linfática que irá se reunir através de um conjunto de linfonodos. Vemos aqui desde os linfonodos inguinais, drenando para linfonodos ilíacos. Os linfonodos ilíacos são unidos a linfonodos paraórticos, e iremos observar aqui, próximo ao pilar direito do diafragma, a formação de uma estrutura denominada como cisterna do quilo, de onde nós teremos então a origem do duto torácico, do duto que irá caminhar no sentido ascendente, vindo a se tornar o duto torácico, o qual irá drenar para o ângulo venoso esquerdo.